Capítulo 25, 8. Matemática para o concurso do INSS. Operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. 8.1. Matemática para o concurso do INSS. Operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. A matemática é uma disciplina fundamental para qualquer concurso público, incluindo o do INSS. As operações básicas, que são a adição, subtração, multiplicação e divisão, são o alicerce para a compreensão de conceitos mais complexos. Portanto, é essencial ter uma compreensão sólida dessas operações para se sair bem na prova. Adição. A adição é a operação matemática mais básica e a primeira que aprendemos na escola. Ela consiste em somar dois ou mais números para obter um total. A adição é uma operação comutativa, o que significa que a ordem dos números não altera o resultado. Por exemplo, 3 mais 2 é o mesmo que 2 mais 3. Além disso, a adição é uma operação associativa, o que significa que a maneira como os números são agrupados não altera o resultado. Por exemplo, 2 mais 3, mais 4 é o mesmo que 2 mais 3 mais 4. Subtração. A subtração é a operação inversa da adição. Ela consiste em retirar um valor de outro. Diferentemente da adição, a subtração não é uma operação comutativa, o que significa que a ordem dos números altera o resultado. Por exemplo, 5 a 2 não é o mesmo que 2 a 5. Além disso, a subtração não é uma operação associativa, o que significa que a maneira como os números são agrupados pode alterar o resultado. Por exemplo, 5 a 2, 1 não é o mesmo que 5, 2 a 1. Multiplicação. A multiplicação é uma operação que consiste em somar um número a si mesmo um determinado número de vezes. A multiplicação é uma operação comutativa, o que significa que a ordem dos números não altera o resultado. Por exemplo, 3,2 é o mesmo que 2,3. Além disso, a multiplicação é uma operação associativa, o que significa que a maneira como os números são agrupados não altera o resultado. Por exemplo, 2,3, 4 é o mesmo que 2,3,4. Divisão. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Ela consiste em dividir um número por outro. Diferentemente da multiplicação, a divisão não é uma operação comutativa, o que significa que a ordem dos números altera o resultado. Por exemplo, 6,2 não é o mesmo que 2,6. Além disso, a divisão não é uma operação associativa, o que significa que a maneira como os números são agrupados pode alterar o resultado. Por exemplo, 6,2, 1 não é o mesmo que 6,2,1. Essas operações básicas são a base para a compreensão de conceitos mais complexos em matemática. Portanto, é essencial ter uma compreensão sólida dessas operações para se sair bem na prova do concurso do INSS. Além disso, é importante praticar regularmente essas operações para se tornar mais rápido e preciso na resolução de problemas. Em resumo, a matemática é uma disciplina essencial para qualquer concurso público, incluindo o do INSS. As operações básicas, que são a adição, subtração, multiplicação e divisão, são o alicerce para a compreensão de conceitos mais complexos. Portanto, é essencial ter uma compreensão sólida dessas operações para se sair bem na prova.